Muito boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso momento QVT de hoje. E antes de falarmos aqui sobre o nosso tema de hoje, vamos aos informes, ok? Servidoras e servidores que realizaram a inscrição previamente via sistema Horus, pedimos a gentileza que preencham, então, a lista de frequências que está aqui abaixo na descrição do vídeo, por meio do link. Pedimos a gentileza também que vocês, ao final do nosso evento, preencham a nossa avaliação de reação, assim a gente pode sempre melhorar o nosso trabalho aqui para vocês. E é isso aí, nosso evento conta com a tradução de Libras aqui na figura da Flávia e da Regiane, que vai entrar posteriormente, trazendo aí acessibilidade e inclusão aos nossos eventos. Quero agradecer também a presença do Jadson aqui no suporte da transmissão no YouTube. E o nosso tema de hoje, fazendo aí alusão ao Dia da Consciência Negra, né, é escravização psíquica e liberdade, um ensaio sobre o racismo. Quem vai elucidar sobre esse tema hoje para a gente é o Dr. Lucas Mendes de Oliveira. Ele é psiquiatra, psicoterapeuta, psicanalítico e também TED Talker. Contamos hoje também com a presença da doutora Ela Vieco, nossa subprocuradora-geral da República, que está aí à frente do nosso Comitê Gestor de Gênero e Raça. Vamos, então, dar as boas-vindas aos nossos participantes de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Ela. Seja muito bem-vindo, doutor Lucas. Obrigado, Antônia. Boa tarde a todas e todos. Eu também dou meu boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu vou dizer algumas palavras, né, uma saudação em especial e o agradecimento ao Dr. Lucas Mendes de Oliveira, que vem, desde o seu ponto de vista, né, tratar de um tema que é tão importante para toda a sociedade brasileira. E pensando assim no comitê gestor de gênero e raça do Ministério Público Federal, eu vou lhe passar uma informação, doutor Lucas, que talvez seja muito interessante, né, nesse nosso debate. Todos os anos a gente faz um levantamento, né, do perfil sociodemográfico de todo o quadro funcional. Então, eu vou lhe passar uns dados desse perfil em 31 de dezembro de 2020, mas que eu acredito que praticamente ele vai continuar o mesmo agora em 31 de dezembro de 2021. Então, veja só, nós temos, assim, considerando membros, membras, servidores, servidoras de todos os, das carreiras, também em funções comissionadas, requisitados, estagiários, estagiárias, jovens aprendizes e também todo o pessoal terceirizado. O quadro do Ministério Público Federal alcança 15.823 pessoas. É uma pequena cidade do interior, né? Então, considerando homens e mulheres, eu vou lhe dar os dados referentes à raça-cor. Então, nós temos autodeclaradas 328 mulheres pretas e 1.585 mulheres pardas, sendo que o total geral é de 3.945 mulheres. Então, tem um número de pessoas que não se identificam, né, do ponto de vista de raça-cor. Esse número chega a 1.032. Com relação aos homens, os homens pretos são 577
pardos 2.361 e 961 não se autodeclararam com relação à raça e cor. O total de homens é me enganei aqui, 8.762 contra 7.061 61 mulheres. Então, o que me chama a atenção, e provavelmente também lhe chamou a atenção, é que o número de mulheres pretas e pardas, ele é menor, né, do que a dos homens pretos e pardos, e também esse número de pessoas que não se identificam, que em relação às mulheres, é bem próximo do total das que são declaradas, autodeclaradas pretas e pardas. E com relação aos homens, já não é tanto. Então, isso tudo eu acho que nos seus estudos, né, isso encontra certamente respostas para essas diferenças, né, que elas mostram, sem dúvida, vulnerabilidades decorrentes da escravização. Bom, eu também queria dizer que essa data, né, do Dia da Consciência Negra, que ele foi criado para a gente refletir sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e sobre a influência africana na formação cultural do nosso país. Então, esse evento de hoje, ele se situa nessa perspectiva primeira de refletir sobre a inserção, como é que se dá essa inserção, e nós aqui do Ministério Público Federal precisamos muito refletir sobre essa representatividade que é inferior à representatividade dos negros dentro do Ministério Público Federal, não corresponde ao que eles representam dentro do conjunto da população brasileira. Portanto, nós somos uma instituição que ela está devendo, né? Ela precisa enegrecer. Bom, e também uma coisa que eu pensei muito hoje é nessa frase, né, que é a frase do Zumbi dos Palmares, que é a referência para o Dia da Consciência Negra, que é a frase célebre que nascer negro é consequência, ser negro é consequência. Então, é pensar sobre isso, do ser negro, que nós, tanto, né, quer dizer, nós que não somos negros e negras, também temos que se associar, pensar sobre isso, para realmente não ser apenas dizer que não somos racistas, mas também somos antirracistas no nosso dia a dia. Muito obrigada por ter aceito o convite e estamos ávidos e ávidas por sua palestra. Obrigada. Obrigado pelas palavras, doutora Ela. Então, vou começar de novo. Boa tarde a todas, todos e todes. E, primeiro, é um prazer. Vou agradecer a Antônia, que foi quem fez o primeiro contato comigo, para eu poder estar aqui hoje conversando. E eu considero, obviamente, esse tema super importante, porque é o meu tema de estudo e de trabalho. E aí vai ser melhor entendido conforme eu for falando. Então, eu vou compartilhar uma apresentação que eu já havia feito parte dela e adaptei para a gente poder conversar hoje. E uma das ideias, antes da gente começar a conversar, que eu acho que é um pensamento que é super importante fora daqui,
que é, a gente vai falar sobre um assunto que é espinhoso, e provavelmente ele vai futucar em algum lugar da maioria das pessoas, porque ele fala sobre o nosso dia a dia. E a primeira reação quando a gente encosta o dedo no espinho é tirar. E, de preferência, se afastar daquela coisa que a gente não sabe o que é, mas que encostou o dedo e furou. E, às vezes, né, como a metáfora diz, no espinho tem flor. Se você se afasta imediatamente ou repele aquilo que futucou, você perde a chance de descobrir o que tinha naquele lugar. Então, quando o desconforto bater, eu peço que a gente faça essa analogia do espinho. Acolhe ele e dá um tempo. Então, eu tenho até um coletivo, que eu sou cofundador, que chama Ateia, e nesse coletivo a gente propõe um exercício de escuta ativa e ponto, que é, eu vou escutar e não vou falar nada. Eu vou apenas ouvir. E dá tempo para eu poder processar tudo aquilo que eu ouvi, porque essa resposta imediata muitas vezes é reação. E aí a gente não para refletir onde é que aquilo incomodou, o que aquilo fez, e obviamente que falando sobre isso vai gerar incômodo, e gerar incômodo não é problema. É parte da solução se a gente reconhece. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Como a doutora ela já tinha apresentado, o título da minha apresentação é Escravização Psíquica e Liberdade, um ensaio sobre racismo. E eu já vou trazer a primeira provocação no título da apresentação, que é, eu antes falava, o título da apresentação era Racismo e Psicanálise, e eu mudei. Eu tirei o racismo do início do título, porque eu não acho que o meu trabalho nem a discussão seja exatamente sobre isso. Isso é uma parte dela. A discussão e o meu trabalho é sobre liberdade psíquica, especificamente das pessoas negras. O racismo ele é o ponto contra que impede que isso aconteça muitas vezes. Então, a gente olhar dessa forma é um pouco diferente. Vai parecer, Lucas, mas isso é tão... Não faz diferença, mas faz. A diferença está na sutileza. A gente tem que pensar sobre como auxiliar que haja libertação psíquica, no meu caso de pessoas negras principalmente, e de pessoas não negras também, para poder não operar essa violência que é o racismo. Esta é uma das ideias. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tomar conhecimento da coisa e assumir o nosso papel sobre isso. Então, vocês vão perceber que eu gosto de gerar reflexão e algumas provocações. Este é o símbolo de setembro, da campanha Setembro Amarelo, que diz toda vida importa, e é sobre prevenção do suicídio. E aí eu questiono se será mesmo que toda vida importa. Não sei a resposta, é apenas para reflexão. Mas eu acredito que sim, pode ser que toda vida importe, mas eu não sei se toda vida importa com o mesmo peso. E isso é o ponto que a gente tem que parar para refletir. Se a gente gradua diferente os pesos em relação às vidas, tem alguma questão que está implícita nisso e é sobre isso que a gente tem que pensar. Por exemplo, quando a gente assiste uma notícia e uma morte impacta mais do que a outra, uma dor impacta mais do que a outra, tem uma graduação de importância daquela dor, daquele sofrimento e daquela vida que está diferente. E aí eu já entro com a contrapartida que muitas vezes essa graduação não fui eu que escolhi ter, foi uma importação da sociedade. E a gente não escolhe muito bem a importação da sociedade, na verdade a gente não escolhe, né? Porque isso acontece quando somos crianças, principalmente, mas a gente tem a escolha de transformar isso uma vez com autonomia, ou seja, adultos. Eu pesquisei qual que é a principal função do Ministério Público no site do Ministério Público e trouxe a primeira citação que tem, que eu gostei bastante, que é, de acordo com a Constituição Federal de 88, cabe ao Ministério Público Brasileiro, como junção essencial, a justiça, a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. E está desta forma no site.
a defesa da ordem jurídica e a defesa do regime democrático. E isso tem absoluta relação com o racismo e com a estrutura social brasileira, porque se a gente entender racismo como uma violência, ela é, com certeza, uma limitação de direitos. E isso que eu vou conversar hoje foi a minha primeira vez que eu apresentei esse trabalho, que é um ensaio, foi num congresso de bioética e racismo que aconteceu em abril desse ano na Itália, mas foi por vídeo, e que eu trouxe este conceito de trauma vicariante. Vou explicar mais para frente o que é. Para isso, eu combinei 3 teorias, que são 3 ciências que eu estudo, que são as relações raciais, a psicanálise e a psicopatologia. As relações raciais estuda a constituição racial de uma sociedade, como é que essas relações se dão. A psicanálise é o estudo do inconsciente, muito resumidamente, e a psicopatologia é o estudo da manifestação psíquica e comportamental das pessoas, da mente. E aí, para fazer uma breve contextualização, a gente tem que entender a história. Isso eu considero algo super importante. Para a gente entender algo, a gente tem de tentar fazer o olhar mais longitudinal ou amplo possível para poder ter acesso à história daquilo que a gente está olhando. Porque se a gente olhar só o fato, corre o risco da gente fazer um julgamento não baseado na história daquele fenômeno que a gente está assistindo e que pode ter outras implicações que a gente desconhece. Então, assim, existia um documento no século XV, 1400 e algo, Bula Dum Diversas, que foi dirigido ao rei Afonso V de Portugal, e que ele afirmava: outorgamos por estes documentos presentes, com a nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Esse é um dos primeiros documentos que começou a direcionar o processo de escravização a pessoas negras, e isso foi sendo construído ao longo do século XV para que a cor da pele fosse o critério que demarcava como se fosse a infidelidade religiosa em relação a Cristo, para que isso desse direito à escravização dessas pessoas do continente africano. E aí, um pouco trazendo para um outro conceito que eu acho que é fundamental, porque tem aquela discussão: eu sou racista, eu não sou, isso é racismo, isso não é. O pensamento, ele é importante fazer isso, mas o pensamento que eu gosto de usar é tudo é. Então, sempre ele está operando de alguma forma. Porque, como disse Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo, entre aspas, normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Ele é a forma como a sociedade se estrutura e como ela se relaciona desde aquele tempo em que isso foi construído aos poucos, e esse processo de construção que iniciou naquele documento e que veio com a escravização de pessoas negras africanas em vários países do continente americano, este processo todo, ele muta, mas ele não some espontaneamente. E isso é outro conceito super importante que eu vou falar um pouco mais na frente. E aí entra um conceito de um filósofo, psiquiatra e psicanalista, Frantz Fanon, que diz: uma criança negra normal, tendo crescido no seio de uma família normal, ficará anormal ao menor contato com o mundo branco, porque ela vai ser caracterizada como o diferente. E por que a palavra normal? Porque a cultura hegemônica, principalmente eurocêntrica, se a gente for pensar, ela caracteriza o que é branco como a norma. Então, tudo que não é
foge à norma e se torna anormal. Mesmo que esta criança tenha nascido, crescido e sido criada num contexto em que ela não se sinta parte externa de algo, quando ela entrar em contato com esse mundo branco vai reagir a ela como algo anormal. Isso vem do tempo do Iluminismo, em que se surgiu o conceito de humanidade. E aí, no conceito de humanidade, iluminista, muitos séculos atrás, esse conceito de humanidade, quando você destrincha ele é eminentemente eurocêntrico e branco. Ele desconsidera outras formas de existência humana. E isso acaba entrando culturalmente na nossa cabeça. Eu vou explicar como. E a gente tem que estar atento a isso. O mesmo psiquiatra, filósofo e psicanalista Franz Fanon, ele falou: o preto o ignora enquanto sua existência e desenvolve no meio dos seus, mas ao primeiro olhar branco sente o peso da melanina. Nem Freud, nem Adler, nem mesmo o cósmico Jung, em suas pesquisas, pensaram nos negros. E isso é realmente impressionante, é uma pergunta que eu me fiz muitas vezes enquanto eu estava em formação como psiquiatra, enquanto eu estava em formação enquanto psicanalista, porque não se discutia a questão da raça em nenhum momento. Eu fiz toda a minha formação em psiquiatria sem ouvir falar de Juliano Moreira, que é um psiquiatra brasileiro, baiano, do século XX, 1900 até 1940, e que foi o pai da psiquiatria brasileira e o pai da desinstitucionalização da psiquiatria, da reforma antimanicomial. E 3 anos de formação não ouvi falar sobre. Tem também a questão da psicanálise. Fui fazer formação em psicanálise e não escutei falar de Franz Fanon, que é um psicanalista, que discute a psicanálise em relação à raça e não foi citado durante 2 anos de especialização. Então, isso por si só diz algo. E aí a gente vai para a psicanálise, sai das relações raciais e vem para a psicanálise, que é o estudo do inconsciente. O que a psicanálise fala sobre a relação entre a minha mente, Lucas, a mente de cada um de nós, e o mundo que a gente está interagindo? Ela chama de objeto, mas não é um objeto físico, não é uma caneta. É o objeto, um conceito, a coisa com que a gente se relaciona, a caneta, e o sentido subjetivo que esta coisa tem. Exemplo simples. O mesmo objeto, a vaca, pode entrar na minha mente pela interação e pela explicação que a cultura me dá como alimento. Ela pode entrar como ser místico e divino. O mesmo objeto. O que vai fazer a diferença é quais são as explicações culturais e como é que aquele objeto foi transmitido para mim, enquanto criança principalmente, que é quando a maioria das informações sobre a cultura são transmitidas, e não só pela fala. Por tudo, toda a vivência e toda a interação emocional que a criança tem e que o indivíduo tem com os objetos. Então, a sociedade, ela acaba sendo importada para a nossa mente na forma como ela funciona. Mas todo mundo importa igual? Claro que não. Óbvio que não. Mas, em grande parte, sim, porque é a mesma sociedade. E a gente interage com isso. Então, assim, quando uma pessoa que importou a ideia da vaca como alimento vê uma vaca, a mente automaticamente pode pensar em churrasco. E a pessoa pode ter a escolha, essa parte automática a pessoa não tem. Daí em diante a pessoa pode ter a escolha de não, mas eu sou vegano, eu escolhi não comer da vaca, e a vaca vai ser, para mim, um animal que deve estar vivo e por aí vai. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa olhando para a vaca, dependendo da importação que ela fez do objeto vaca, pode pensar: preciso louvar este ser divino para tudo, e eu preciso fazer isso porque a vaca é dentre os seres divinos, dos mais memoráveis que eu conheço. Então, isso faz toda a diferença para o mesmo objeto, e isso vai explicar o que eu chamo de um objeto social negro. E aí entra a questão da cultura. A cultura, lá desde a bula Dum Diversas, ela foi de várias maneiras colocando uma infinidade de explicações e subjetivações negativas
a tudo que é negro para justificar o processo de escravização. E o processo de escravização, como eu imagino que todo mundo saiba, durou séculos, 3 a quase 4 séculos. E durante esse processo foi massivamente transmitido culturalmente essa ideia de que tudo que é negativo, violento, feio, mal, infiel, ameaçador sexualmente, tudo isso foi associado ao objeto social negro, ou seja, aquela cor de pele traz quase que imediatamente, igual o churrasco, uma ideia negativa neste tipo de cultura estruturalmente racista. Então a gente tem que isso não é muito escolha, porque a sociedade importa isso. As piadas, a, a valorização de beleza quando nasce um bebê, isso é muito precoce. Recentemente eu ouvi de uma colega psicóloga que 2 irmãs dela tiveram filhos, uma com um homem negro, a outra com um homem branco, as mulheres brancas, e as 2 crianças nasceram, um loiro com olho verde, olho claro, e o outro nasceu mestiço, pardo com traços negroides, boca larga e nariz largo. E ela me mandou as mensagens que diziam: nossa, que bebê lindo de propaganda. E o outro era querido. Só querido. Porque, né, ninguém vai falar mal de um bebê para a mãe. Mas tem uma distinção de valor, igual eu estava dizendo da toda a vida importa, que o bebê nasceu, ele não entende nada de nada versus nada, nem linguagem tem, é fome, sono e defecar. São as 3 funções de um bebê e existir. E eles já foram valorados diferentes. Um merece a propaganda, o outro não. O outro merece um tapinha nas costas. Querido! E um tapinha nas costas. E aí o processo começou. Aí por que eu trago essa imagem? Que eu gosto muito. Porque é quase evidente que elas são muito parecidas, mas elas destoam em quase 50 anos. E isso serve para explicar que às vezes a gente cai no truque de que assim, o processo de escravização de pessoas negras africanas acabou em 1800 e nananã, 1888 acabou a escravização de pessoas negras. Então o racismo acabou? Não, ele se atualizou. Um dos processos que aconteceu foi o racismo científico. A ciência começou a justificar a diferença entre pessoas negras e brancas. Eu não trouxe artigo, porque eu acho que demanda muito tempo, mas tem vários artigos que justificavam pelo tamanho da calota craniana, pelo formato dos olhos, pela postura, nananã, que pessoas brancas eram mais inteligentes e tinham um cérebro mais evoluído do que pessoas negras. O que não tem nenhuma comprovação, nem estatística, nem de nada na realidade. E aí, é isso que é importante da gente perceber, que aquele racismo que a gente aprendeu, que era o racismo como era operado 10 anos atrás, e aí a gente não enxerga mais ele, a gente pensa, acabou. Talvez ele não tenha acabado. Ele se transformou em outra coisa. Eu até gosto de brincar. O racismo ele se atualiza mais rápido do que o sistema operacional dos celulares. Muito antes do Instagram atualizar o sistema operacional, o racismo já está dando volta e se atualizando ao que está acontecendo. E qual que é o problema dessa importação vir com toda essa carga de adjetivos negativos, principalmente pela sociedade? Mesmo que o pai e a mãe diga para o filho que é negro, para a filha que é negra, você é lindo, maravilhoso, especial, todos os dias, 24 horas por dia, com sinceridade, que a criança sinta isso vindo dos pais e que ela aprenda a gostar da sua autoimagem, tem uma coisa que é super importante, que faz parte do processo de desligamento da criança dos objetos originais, que são pai e mãe em teoria, na teoria, porque figuras paternas não necessariamente é pai e mãe. As figuras de cuidado, quando a criança precisa se distanciar disso, para fazer isso, ela precisa não ter medo de sair de perto daquilo que garantia segurança a ela, porque essa é a função da figura paterna e materna. E aí como é que ela faz isso? Ela começa a acreditar que ela é capaz de sobreviver sozinha, mesmo que realmente ela não seja. E aí a gente vê
as crianças com aquela coisa que a gente chama de narcisismo infantil, que é uma autoestima até acima da média e que é super importante que exista e que as pessoas e que os adultos reforcem. Você viu, mãe? Eu levantei a cadeira. Sim, a cadeira pesava 10 gramas. Que bom, meu filho, parabéns, você é muito forte. Aí ele se sente forte, consegue ir para a escola, sozinho. Aí a criança olha, mãe, você viu, meu cabelo cresceu igual ao do Sansão, eu sou super forte. É isso, meu filho. Aí vai. Então, este processo de construção do narcisismo infantil é importante para que a criança desenvolva a capacidade de existir por si só. E aí todo mundo pergunta, nossa, isso acontece com todo mundo? Se acontecesse com todo mundo, da forma como está descrito, o Instagram estava falido. Mas tem falhas nesse processo, obviamente, e eu estava desempregado. Mas, nesse processo de construção do narcisismo infantil, é super importante que a criança comece a reconhecer valor positivo, até acima do real, isso depois vai ser adaptado na adolescência, para que ela possa experimentar esse mundo desconhecido sem aquelas figuras protetoras do lado dela de fato, para ela poder se aventurar, sair por aí e começar a experimentar esse mundo. Só que aí, quando esse mundo que foi importado para a cabeça da criança, ele diz uma série de coisas negativas sobre ela, quando ela vai dizer, você viu, mãe, que meu cabelo é feio, começa a ter uma série de lascas, uma atrás da outra, desde o dia em que ela nasceu e que ela não era o bebê Johnson da propaganda, ela era o bebê querido, talvez. E aí, isso vai atacando uma coisa que a gente chama de self, que é a identidade dentro da nossa mente. A gente tem o mundo, a gente tem as figuras paternas, as figuras de relações e a gente, a forma como a gente se vê. E este self, que é a forma como a gente se vê, é muito pessoal isso, se ele está cheio de lascas, ele fica, obviamente, fraturado. E ele corre risco de morrer. E quando eu falo dessa coisa do narcisismo infantil, é muito fácil de entender quando a gente pensa no herói. E as crianças são muito maniqueístas de o bem versus o mal, porque elas precisam de heróis, e heróis reais e heróis fictícios, para que ela vá criando essa ideia do poder próprio de sobreviver às ameaças do mundo. E os heróis têm uma coisa que é super importante nos heróis, que é a identificação. A criança precisa se identificar com o herói. Se ela não se identificar, ela não acha que aquilo que o herói faz, ela é capaz de fazer. E não é muito difícil ver que, né, a maioria dos heróis são brancos, em sua maioria, porque a cultura promove isso. Ela coloca uma imagem de heroísmo e de força e de poderes e de tudo mais que tem direito em figuras brancas. Qual que seria o contraponto? Eu gosto muito dessa imagem, que é que essa criança conseguisse se enxergar numa ideia de narcisismo superpoderoso que se assemelhe a ela. O filme Pantera Negra teve muito, eu gosto muito por este traço, de trazer essa identificação, que é super importante para as crianças, principalmente. Só que isso não assistindo Pantera Negra uma vez. É bom, mas não é suficiente. Isso, para que realmente se consolide, tinha que ser algo contínuo e constante. E aí, o que o ataque ao narcisismo infantil, aquele self, a ideia de mim mesmo, faz? Ele começa a fazer com que, obviamente, qualquer pessoa, eu também, tudo que eu acho que é ruim em mim, toma que o filho é teu, joga fora, batata quente, entrega para qualquer outra pessoa. O nome disso é projeção. A gente vê muito isso no dia a dia, porque é um jeito de não sofrer. É até a ideia do espinho que eu falei mais cedo. E aí, quando a criança vê um monte de coisa ruim na imagem dela e nas coisas, ela começa a tentar tirar. E aí, quando ela tenta tirar, o self dela, que já está todo lascadinho, vai ficar meio sem estrutura. E aí ele começa a ser acoplado de outras coisas para sobreviver, que é o que a gente chama o superego. Ele não é isso, mas ele faz esse processo de importar de fora e
E aí ele começa a preencher esses espaços, essas lacunas, só que na sociedade, se ela for eminentemente racista, estruturalmente racista, como a nossa ela idealmente é branca. Os super-heróis são brancos, as figuras de beleza são brancas, as figuras de inteligência, de poder, tudo isso, as figuras hierarquicamente em qualquer categoria que a gente olhe, são brancas, a gente vai começar a ter um ideal de que aquilo dá valor, não interessa para o que eu quero fazer. Se eu quero ser médico, o ideal que me foi apresentado é branco. Se eu quero ser astronauta, o ideal que me foi apresentado é branco. A imagem que eu tenho para espelhamento é branca. E isso começa a se acoplar naquela autoimagem. Só que aí, né, tem um problema, porque quando você vai confrontar o espelho, que é a realidade, ela vai te dizer, você não é isso. E aí entra o processo de tentar se transformar nisso. E aí isso acaba lesando ainda mais a autoimagem. A pessoa começa a se desfazer da imagem original, negra, que é com a qual ela nasceu, para tentar evitar perceber tudo aquilo que era negativo que foi ensinado para ela. E aí eu trago a imagem do Michael Jackson, que é materialmente, porque tudo que eu estou falando é uma questão subjetiva. Eu tenho 1000 exemplos para dar, mas essa imagem é material. É uma pessoa negra que se embranqueceu em todos os sentidos. Boca, nariz, pele, cabelo, absolutamente tudo deixou de ser negro. E ele morreu de dor. Eu acho extremamente simbólico. Ele morreu de dor. Ele teve uma overdose de analgésicos e morreu de dor. Porque dói pra caramba matar a autoimagem original que eu tenho. E todo mundo faz isso em algum grau, mas quando o grau é muito grande, a dor é consequentemente grande também. E aí, qual que é a ideia em relação a este objeto social negro? O que a gente pode fazer, né? Porque Lucas é muito pessimista, às vezes. Mas a questão é, a ideia é poder libertar esta pessoa que carrega esse objeto que veio da sociedade, essa sociedade importada, e começar a reconstituir este self, essa autoimagem, com coisas positivas. Por isso que eu chamo de escravização psíquica e liberdade. Essa cultura importada, ela é extremamente escravizadora, porque nós, pessoas pretas, ficamos escravizados dentro da própria cabeça com inúmeras questões que foram colocadas no polo negativo e que a gente não pode acessar e que, de fato, não é algo negativo. Questão estética, cabelo, nariz, boca, questões de competência técnica, de capacidade intelectual para as questões. Essa, por exemplo, eu tenho um exemplo muito pessoal e que é muito recente, até por isso eu falo. Eu passei no vestibular em primeiro lugar para medicina na UNB. Por muitos e muitos e muitos anos eu falei que eu passei em primeiro para provar que eu era igual. E eu achava que eu estava abalando nessa frase. Aí, recentemente, eu parei e fiquei pensando, para com isso. Você passou em primeiro porque você estudou pra caramba. Você passou em primeiro porque você era capaz. Não era para provar nada, porque provar pressupõe que o lugar onde eu acreditava que eu estava era inferior. E aí eu fiz um extra para me igualar. Não, tô fora. Eu não fiz um extra para me igualar. Quem tem que fazer o extra para se igualar é quem não estava no mesmo lugar que eu. Aí vão falar, nossa, que arrogante. Pois é, mais ou menos. É a questão de como que você se enxerga. E isso demorou 15, não, deixa eu fazer as contas, 15, 16 anos para eu poder transformar esta ideia sobre a minha competência intelectual para ter passado no vestibular. Então, só para entender como que o processo ele é cruel. E aí, qual que é o problema? Que esse self todo lascadinho, ele começa a ter ameaça de morte subjetiva. Óbvio que pode ter uma ameaça objetiva, George Floyd é prova disso, e isso é o que causa tanto sofrimento, porque o tempo todo, quando é negado aquele cabelo, aquele jeito de existir, o jeito de falar, o jeito de se mexer, a inteligência, a capacidade afetiva, o interesse sexual, quando tudo isso é negado, a pessoa está morrendo aos poucos, porque tudo isso é preciso para a gente existir. E tudo isso é garantido às pessoas brancas, mas nem tudo isso é garantido às pessoas pretas. Por exemplo, as estatísticas sociodemográficas mostram que a quantidade não reflete a sociedade, então não tem espaço para todas essas pessoas
Se a gente for ver dados de casamento, estrutura familiar, tudo isso, aí é de chorar, porque, de fato, nem o amor é garantido. Porque, né, ser desejo sexual de alguém também não é socialmente construído. E aí eu entro para a última parte, que é a psicopatologia, que aí eu comecei a pensar num modelo teórico que facilite explicar o racismo não como um fenômeno isolado, mas como um fenômeno contínuo. E aí esse modelo é o modelo do estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é uma patologia psiquiátrica que surgiu após a Segunda Guerra com psiquiatras e psicólogos que acompanhavam soldados pós-guerra. Então era uma síndrome clínica psicológica que vinha de ter experimentado muitas mortes, muitas vivências traumáticas e reagir a elas como se elas estivessem acontecendo no presente. Esse é o grande ponto do estresse pós-traumático. A reação emocional, ela desconsidera o tempo que aquilo aconteceu. Então parece que aquilo aconteceu agora. A gente vê muito isso em luto. Quando é um luto muito traumático, e a pandemia tem feito isso com muitas pessoas, quem perdeu alguém talvez se reconheça no que eu vou falar, todos os dias parece que a pessoa se foi ontem. Parece que ontem você dormiu, acordou como se tivesse tido perda de memória. E não é. É que é uma questão de que entra numa fita. O transtorno de estresse pós-traumático é como se fosse uma fita emperrada de um evento traumático. Ele não é processado e ele não vai ficando no passado, ele fica sempre presente. Porque para a gente processar, a gente precisa acessar o conteúdo conscientemente. Enquanto ele não é acessado, ele fica voltando e voltando e voltando e voltando e voltando. E aí, no modelo do estresse pós-traumático, tem o trauma. O trauma é descrito como uma vivência de morte iminente por mim ou por outro que eu tenha relação afetiva intensa e que isso fica com algumas consequências psíquicas dessa fita emperrada, que é essa revivência constante, como se o evento estivesse acontecendo de novo. Dentro dos traumas, tem um em especial, ele é uma subcategoria, que é o trauma vicariante. O trauma vicariante, o melhor exemplo que eu vejo, que está nos livros até, o trauma vicariante é o trauma que ele ameaça a vida, como todo trauma, mas ele não é intenso, ele é sutil e contínuo. E aí existem muitos relatos de comissários e comissárias de bordo que passaram por milhares de turbulências ao longo da carreira, e se você perguntar durante a turbulência, então, você está nervoso, está com medo de morrer? A pessoa vai dizer não. Eu, conscientemente, não. Mas inconscientemente a pessoa processou o risco de morte. E aí, lá pelas tantas, outro evento acontece na vida que rememora aquele e a pessoa desenvolve estresse pós-traumático com tudo que tem direito. Medo de avião, não entra em aeroporto, tem crise de ansiedade, desmaia, para de viajar e fica algo meio fora da compreensão. É porque todos aqueles microeventos, eles entraram inconscientemente. E como foi inconscientemente, eles não foram processados. E aí, quando algo encontra aquilo, algum outro estressor encontra aqueles 1000 eventinhos, ele junta todos e se manifesta em estresse pós-traumático, que é basicamente o que essa imagem mostra, que é a pessoa reage como se ela estivesse numa imensa turbulência gigantesca que ela não sabe nem de onde veio. Aí a gente vai lá e pensa, então tá, se a gente considerar que racismo é um trauma vicariante, que toda vez que alguém diz algo que caracteriza negativamente o self negro, o objeto social negro, aquilo lá está violentando sutilmente a pessoa que está constituindo a própria identidade e tem aquela ameaça subjetiva de morte. E isso entra. Só que isso não acontece uma, duas, três vezes. São milhares e milhões de pequenos microeventos que as pessoas negras passam todos os dias, não vale a pena ficar exemplificando, porque basta entrar no Instagram e começar a seguir que vai ver. Dos mais graves aos menos, da piadinha ao George Floyd. E esses eventos estão todos entrando, sutilmente. Por exemplo, isso eu estou falando insistentemente em pessoas negras, mas a gente pode usar isso para outras violências. Por exemplo, o sexismo.
a misoginia, que é o desejo de matar tudo que é feminino. Ele faz algo bem parecido. E eu, por exemplo, eu vou usar um exemplo daqui a pouco para poder explicar isso. E aí o racismo, ele entra devagarzinho, 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 até que vem uma expressão mais forte dele e a pessoa reage de maneira muito intensa. O exemplo que eu dou isso é um exemplo real de atendimento meu, que a pessoa sofreu bullying, foi dito como bullying, dos 11 aos 14, trocou de escola, teve auxílio judicial, processou a família da pessoa que cometeu a violência, recebeu indenização, trocou de escola e fez acompanhamento psicológico e psiquiátrico por bullying. Só que o evento que aconteceu lá atrás, e isso eu vim atender tem menos de um ano, foi ser chamada de macaca, ser excluída dos grupos, fazer trabalho sozinha, lista das mais feias da turma, ela foi eleita a mais feia, piadas com cabelo e N coisas do tipo. Uma mulher negra retinta. 7 anos depois, ela ainda estava procurando acompanhamento psiquiátrico e trocou de psiquiatra, relatando que ela sofreu bullying, que fez tratamento, que melhorou, mas que ela tinha ansiedade refratária que não melhora com tratamento. E os 2 sintomas que ela tinha eram arrancar cabelo, a gente chama isso de tricotilomania, e escorificação, ela arrancava a pele, skin picking. E aí, na hora, eu olhei e pensei, mas, gente, se isso não está óbvio, eu não sei o que é óbvio. Porque a pessoa está tentando tirar da frente 2 traços que trazem o trauma o tempo todo, que é o cabelo e a pele negra. Ela está ainda, 7 anos depois, tentando arrancar para ver se ela não passa novamente pelo trauma. Porque toda vez que ela passa pelo trauma, vem aquela vivência da fita emperrada. E a vivência da fita emperrada aconteceu, que foi quando chegou até mim. E foi entrar numa sala de estudos, várias pessoas olharem para ela, ela entrou numa crise de ansiedade burral e quase desmaiou e não conseguiu voltar para essa sala. E isso é justamente porque nem sabe de onde veio o impacto daqueles olhares todos que aconteceram lá dos 11 aos 14, e muitas outras vezes, mas dos 11 aos 14 muito intensamente, e aquilo seguiu acontecendo. Quando eu dei o nome da coisa, por si só, já aliviou, porque a cabecinha fazia assim, eu falei, não é bullying não, esse negócio aí, não dá o nome certo, porque com o nome errado a gente nem começa. Aí quando eu falei o nome, a cabeça ficava, sim, é verdade, é verdade. E significar, trazer para o consciente, por mais que doa, é super importante. Aí eu trago algumas sugestões, que é o filme que tem no Netflix, que foi indicado para o Oscar, que é Dois Estranhos, e que fala sobre essa coisa vicariante, da repetição da vivência do trauma. Que é mais ou menos isso. E aí eu gosto de explicar uma coisa, porque muitas vezes a gente vê assim, nossa, ele se ofendeu com essa piada do cabelo, mas nem foi para isso tudo. Primeiro, quem decide a intensidade da dor é quem sofre, não é quem causa. Segundo, que aquela dor não está se referindo só àquele comentário. Ela acha caminho por aquele comentário e vai pegar 30 mil outros que já estavam lá dentro e que entraram, mas a pessoa não teve tempo para processar, estava correndo e não conseguiu pensar, mas naquele dia teve espaço. Quando teve espaço, eclode a dor, o choro, a raiva, tudo aquilo, e quem está de fora fica meio sem entender. Eu sempre discutia muito isso, porque o Big Brother mostrou muito isso, que tinha muitas reações muito intensas de pessoas negras lá dentro, e que eu falava, trauma vicariante isso aí. Porque o que a pessoa fez não justificava a reação, mas a pessoa não estava reagindo só àquela uma, estava reagindo a inúmeras milhares que repetiram coisas muito parecidas e que ficaram na memória afetiva. Não vale a pena a gente entrar na questão dos critérios, mas é só porque vários dos critérios de estresse pós-traumático têm exemplos práticos de evitação, por exemplo, que é escovar cabelo, tentar escoriar a pele, maquiagem clara, tentar fazer plástica de nariz, para tentar tirar todos os traços negroides e se passar o mais desapercebido possível para que o evento racista não aconteça. Tranças, N coisas. E um deles, por exemplo, é se omitir. Muitas pessoas pretas, elas não se arriscam em N coisas porque tem um receio inconsciente que
a pessoa nem sabe de onde veio, que fala assim, não vou tentar não, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. E de onde é que está vindo isso? Não vai? Quem foi que botou na cabeça que não vai dar certo? Deu certo as outras 9 vezes que você fez sem nem querer. E isso eu vejo no consultório como terapeuta. Meu Deus do céu, o que a realidade está te dizendo que não vai dar certo, gente? Você fez 9 vezes isso, foi aclamado nas 9, aí na 10ª vai dar errado. É o apocalipse que mudou, você nasceu de novo, com tudo ao contrário. Mas está lá, a dúvida está sempre lá. E uma das coisas, por exemplo, que é a excitação e reatividade, que é o evento ser deste tamanho, ele ser pequeno, e a reação ser desproporcional. Por exemplo, quando tem a vivência misógina, por exemplo, um homem olha ou faz um comentário para uma mulher muito hipersexualizada, que muitos, hipersexualizado, ou até sexualizado. Tem muitas vezes a reação da mulher, e eu vim entender isso ouvindo numa situação que eu vivi há alguns anos atrás, que ele lembra o risco maior lá da frente, que é o estupro. Então, assim, se você perguntar para o cara, ele fala, é só uma piadinha, um comentário, nada a ver, um assobio, mas para que isso tudo? É porque esse assobio está lembrando do estupro, que é a violência maior que uma mulher pode sofrer neste sentido sexual, e essa ameaça ela está sempre ali. Socialmente ela é construída porque ela é real, ela é uma ameaça real. Assim como para as pessoas pretas, morrer é uma ameaça real. Ela não é fictícia, ela não é subjetiva, ela é real. Então, tudo que lembra aquilo, a mente vai lá e inconscientemente acessa. E aí a reação se torna desproporcional. E é muito importante quem está presenciando o evento conseguir ter noção disso, porque senão vai minimizar. Será que foi assim mesmo? Mas para que isso tudo? E isso é como assim, é reviolentar a pessoa, porque você invalida a dor que ela está tendo. E aí a pessoa começa a aprender a omitir a dor. E aí, quando a gente omite a dor, a gente omite um monte de coisa junto. De novo, se não fosse assim, eu estaria desempregado. E juntando tudo isso, para a gente concluir, juntando essas coisas todas, eu criei um projeto com uma colega que chama TREP, que é o Tratado de Psicopatologia Preta, que é tentar descrever essas coisas, essas manifestações psíquicas e emocionais, segundo esses modelos que eu apresentei, para que a gente consiga reconhecer a coisa. E aí poder estudar isso, passar isso para frente, porque tem muita gente muito, muito, muito boa estudando, tem muita gente que escreveu muita coisa muito interessante, só que as coisas estão meio dissociadas na área da saúde mental. Tem psicologia social, antropologia, a psicanálise está arriscando passos bem pequenos, mas está arriscando, que já é ótimo, e outras áreas têm se arriscado também, mas juntando tudo isso ainda vejo muito pouco. Aí como eu senti essa falta, juntei com uma colega psicóloga social e estamos pensando nisso. E aí, por que eu falo isso? Porque né, a gente tem que falar para que serve todo esse mar de coisas complexas e complicadas que eu falei, que é a música do Bob Marley, que em português diz: emancipem-se da escravidão mental. Ninguém além de nós mesmos pode libertar a nossa mente. E aí eu, audacioso como sou, completei a letra do Bob Marley, mas não quer dizer que não possamos ajudar. A gente tem o que fazer. A gente consegue interferir. E interferir, é não se isentar, outro é não reviolentar. Não é para isso, esquece isso, para com esse negócio, isso não existe. Isso é reviolentar a pessoa. Ou então, para que isso tudo? E aí você injeta culpa na pessoa que viveu um troço que ela não sabe nem de onde veio. E ainda se sente culpada porque né, reagiu sem saber de onde, do jeito errado. Como se tivesse jeito para sentir as coisas. E isso é super importante porque é sutil e a gente aprende a fazer isso o tempo todo, até porque a emoção expressa, ela não é tão valorizada socialmente, porque tem uma coisa da contenção, né? Não vamos... Bom mesmo é quem está sempre... A pessoa que é emocionalmente madura é a que não sente. E isso é, isso é tão falso quanto não existe racismo no Brasil. Não é isso. Maturidade emocional não é sentir. É o que você faz com a emoção que você sentiu. Aí se me perguntar, beleza, senti muita raiva porque uma pessoa foi racista comigo e deu um murro. O que você acha? Justo,
mas não é a melhor reação, de longe, porque vai te prejudicar, vai prejudicar outra pessoa, não vai resolver o problema, vai, na verdade, intensificar, porque vai gerar raiva do outro lado, que vai ter a contrapartida, e você também não vai se aliviar, porque vai seguir nesse embate, e aí é isso. Existem N formas de reagir, e esse é o trabalho, inclusive, de terapia, mas isso pode ser feito por terapia, pela arte, por inúmeras formas. Por isso que todo mundo pode intervir nesse sentido, de acolher o que eu não entendo e perguntar o que aconteceu, me explica aí, e tentar entender junto com a pessoa. Esse é um exemplo mais prático da minha área, que é o epistemicídio, que é um termo criado pelo Boaventura de Souza Santos, que é o apagamento científico. Tem muita gente estudando sobre racismo, estudando sobre relações raciais, racismo, psicanálise, N coisas, só que esse conhecimento ele some, magicamente ele some. Então, essa é a parte que eu digo assim, mas Lucas, eu nunca li nada sobre. Pois é, vai atrás, porque não vai vir. Espontaneamente não virá, porque tem um fenômeno social naquele objeto que não quer que esse conhecimento chegue. E aí as pessoas falam, mas que bom que você está estudando racismo, Lucas, que legal. E aí eu respondo, pois é, que pena que você não está, porque eu não estou estudando por puro prazer, eu estou estudando por necessidade coletiva, dos meus. Você devia estar estudando também. Porque enquanto alguns colegas estão lá se apossando de o último consenso de esquizofrenia, de transtorno bipolar, de sei lá o que mais, que eu também tenho que estudar, eu estou dedicando tempo e conhecimento para estudar relações raciais. E aí o que eu recebo? Que legal que você está estudando, hein? Parabéns. Pois é, mas isso não é suficiente. Por isso que eu sempre digo assim, se o movimento ativo da estrutura social ele é pró-racista, tem que ser inversa à força. Não adianta sentar esperado e dizer, não, eu não sou racista. Eu não faço nada. Porque você vai estar sendo condizente com a força da sociedade, da estrutura social. E aí teve uma coisa muito interessante que a doutora ela falou, que foi entender sobre o que é ser negro. Acho que é super importante, concordo, mas se não tiver tempo nem chance, quem não é super importante entender o que é ser branco. Ser branco também é ser dentro de uma sociedade estruturalmente que valora a cor de formas diferentes. Isso é entender o privilégio. Por exemplo, eu começar a dizer que eu sou feminista, entendo tudo sobre as mulheres que eu não entendo e nunca vou entender, porque eu nunca senti as coisas que as mulheres sentem, é quase que uma violência. Eu tomo o lugar de outra pessoa numa coisa que eu sou incapaz de fazer, por maior desejo que eu tivesse. Então, o que eu posso fazer é entender o que é ser homem. O que é ser homem? A minha imagem de homem representa o que na sociedade que eu vivo? E aí eu uso um exemplo prático, que é para ver se facilita, que é, numa rua escura, meia-noite, se estou vindo eu de um lado da rua e uma mulher do outro lado da rua, provavelmente ela vai sentir um desespero que é diferente do meu. Vamos fazer de conta que os dois só viram a sombra. Eu vou estar com medo da minha carteira e do meu celular. Ela provavelmente vai torcer para que a carteira e o celular sejam a única coisa que levem dela naquele momento. E aí, beleza. Ela viu, eu vi que ela é uma mulher, ela viu que eu sou um homem. Meu medo diminui imensamente, só por isso. E o dela aumenta exponencialmente, ainda mais porque eu sou preto. Quando ela vi o objeto social, tem o mito do estuprador negro. Isso é um outro capítulo. E ela vai morrer de medo. Eu posso estar repleto de boa intenção. E essa frase eu escuto toda hora. Mas eu não quis. Pois é, eu posso estar repleto de boa intenção, ela vai estar apavorada, e não tem nada que eu faça que diminua aquele medo naquele instante. A única coisa que eu podia fazer naquele instante era não existir. Entrar numa moita, sumir e ela passar pela rua sem me ver. É a única chance de não desencadear aquela reação além, porque mesmo sem ela me ver, ela já vai estar morrendo de medo. Mas me vendo, isso triplica, no mínimo. E aí você vai dizer, poxa, mas que pena, não tem nada que podia fazer? Tem. Se ela me vir e se por algum acaso a gente chegar a conversar, eu posso mostrar para ela que era seguro estar naquela rua comigo naquele dia. Isso não quer dizer que nas próximas vezes, em outros encontros, vai ser. Mas que pelo menos daquela vez foi. E isso também tem uma função reparadora importante. Eu trago o exemplo meio dramático, mas isso pode ser feito de formas muito sutis no dia a dia.
E aí eu trago a questão que eu acho super, super, super importante, especialmente na área da saúde, mas em qualquer trabalho, que é quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Então, quando as pessoas trazem relatos raciais, se você não entende o que é racismo, o que ele faz, como é que ele dói, e o que é, você não vai nem entender que ele é, você vai chamar de bullying. E a pessoa, né, tá na frente de um especialista, ei, gente, sofri bullying. Só que aí não fecha. Melhora parcialmente, mas não fecha porque não é aquilo. E a gente reconheceu como outra coisa. É como errar o diagnóstico da pneumonia, falar que era uma bactéria X, mas era Y, você trata, melhora, mas mais ou menos. Porque o tratamento certo para outro era outro. Então até alivia com corticoide, com sei lá o quê, porque não é minha área, né? Mas não resolve. E aí eu gosto de trazer algumas dicas. Então trago a dica de 2 livros, que é No Habíamos Choleado Tanto, Psicoanálise e Racismo, do Jorge Bruce, que fala sobre racismo e psicanálise dos cholos peruanos, que são os povos originários do Peru. E Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que fala sobre o processo de embranquecimento da pessoa negra. Ele é um filósofo e psiquiatra martinicano da década de 50. 2 filmes, Two Distant Strangers, que é o filme do Netflix que foi indicado ao Oscar, e Já Não Estou Aqui, que é um outro filme também que foi indicado ao Oscar, um filme mexicano, que fala sobre a perda da identidade cultural ao chegar num ambiente que não tem a sua cultura. E é sobre um mexicano que tem toda uma identidade cultural, principalmente musical, que vai para os Estados Unidos e aí mostra esse processo de se desfazer da sua cultura e da sua identidade, como é que isso dói. É um filme muito interessante. E 2 podcasts, Pretos no Topo e Copiou Parente, que é um podcast super interessante sobre povos indígenas, e é de notícias de povos indígenas, especialmente para povos indígenas, e é super, super interessante de ouvir. E, como eu não disse na apresentação, eu sou escritor e poeta amador, eu costumo dizer que eu sou escrevivente, como diz Lélia Gonzalez, não, mas agora já esqueci. E eu tenho uma poesia que fala um pouco sobre exatamente isso que a gente está conversando, que chama Poesia Preta. Então, para encerrar, Poesia Preta. Se nós falarmos, será poesia. Se nós nada dissermos, ainda assim será poesia. E se nós nos calarmos, será protesto, e também poesia. Mas se nós gritarmos, será por desabafo, e, portanto, poesia. Se você não nos deixar falar, será racismo, e não poesia. Se você nos obrigar a falar, será racismo e talvez se escutar poesia. Se você tentar nos calar, será racismo e nada além, nem sequer poesia. E se você nos asfixiar, será genocídio, racismo, assassinato e para você, talvez, só mais um dia. E era isto que eu tinha para trazer. Acabou que ficou mais do que eu tenho. Uma proposta de escuta ativa, né? Então, é justamente isso tudo que você falou, isso é muito importante nessa escuta ativa e nessa nossa forma de dar resposta, que às vezes a gente diz, mas foi desproporcional, isso me chama muita atenção, né? Mas por que é desproporcional? Às vezes, então, a gente acha que é desproporcional, aquela pessoa, foi ela que errou, ela que não agiu da forma correta e tal, né? Mas nessa explicação que você dá, a gente começa a entender, né, que bom, isso pode estar ligado, né, a esses microtraumas e que a gente tem que valorizar essa desproporcionalidade, a gente tem que compreender isso. Então, muitíssimo obrigada. Eu tenho, sim, uma pergunta, mas eu prefiro que o pessoal que fez no chat e tal, depois eu faço essa minha pergunta, tá? Obrigada. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada pelas considerações. Então, vamos lá, doutor Lucas. O senhor acha, então, que profissionais da saúde mental brancos têm em sua formação o reconhecimento do racismo estrutural que os capacite para atender a população negra? Não.
A resposta é super simples. Não, não tem. Eu fiz as duas formações e em nenhum momento isso me foi trazido espontaneamente. É o contrário, eu fui atrás. E aí é o que eu sempre digo, novembro negro. Novembro para mim é um mês terrível porque começa a surgir inúmeros convites. Este ano eu me limitei a fazer uma atividade por semana, porque aí todo mundo quer que eu fale. E aí eu fico, que bom, mas vamos estudar, gente. Vocês também são tão psiquiatras e psicanalistas quanto eu. Só que esse é a busca ativa. Mas, felizmente, para não dizer que não falei das flores, o currículo de duas universidades que eu conheço, lá em Porto Alegre, foi onde eu fiz a formação em psiquiatria, instituiu a matéria Relações Raciais e, e também a atenção em saúde dos povos indígenas no currículo de medicina, de saúde, mas ainda é uma matéria optativa. Isso serve para a gente ver aquela mesma ideia que eu falei do valor que a gente dá. É uma escolha pessoal, não é como se isso fosse a estrutura da nossa sociedade que todo mundo deveria, querendo ou não, saber sobre isso. Então, assim, não. Se deixar livremente, o conteúdo que vem é psicanálise francesa, psicanálise inglesa, psicanálise alemã, aí vem a psiquiatria francesa, a psiquiatria americana, as distinções entre elas e o resto, quem quiser que vá atrás. Perfeito, doutor. Trazendo aqui um pouco mais para o caso concreto, essas questões do que a pessoa sofre ali, por exemplo, em sua formação inicial, né, ali quando criança, trazendo ali os modelos, os referenciais de comportamento, o que se deve, então, considerar como bonito, como adequado. Eu tive uma vivência há muitos anos, na minha adolescência, que uma senhora, a avó do meu então namoradinho na época, ela disse que eu não merecia estar, por exemplo, na posição em que eu estava, porque eu era muito preta e feia. Aquilo me chocou bastante, porque era uma senhora que também tinha características afrodescendentes, como eu, inclusive um pouco mais acentuadas, inclusive. O que você pode trazer para a gente do ponto de vista psiquiátrico, psicanalítico, a respeito desse fato, dessa não identificação, do self, né, como o senhor bem colocou já durante a sua palestra? Por gentileza. Perfeito. Esse na minha opinião, é o fenômeno mais triste, que é aquela importação, ela é tão potente que a pessoa perde a capacidade de se identificar. Você conseguiu identificar que ela era uma mulher negra, mas ela perdeu essa capacidade. Ela ficou só identificada com aquele objeto. Aquele objeto social que diz que tudo aquilo é feio e tudo que é feio eu jogo para fora. E ela jogou para fora, em você. Sem ser capaz, porque fica quase, como a gente chama em psiquiatria, psicótico. Como é que ela não viu que ela tinha os mesmos traços que você e só você era feia, mas ela não? Quando, na verdade, é isso, né? A transformação que seria é tirar esse objeto desta forma, carregar ele de qualidades positivas, como que a gente é muito lindo, e aí poder que ela reconhecesse em você beleza, porque ela reconheceria nela. Essa é a ideia dos super-heróis, de todas essas coisas que ela não teve o prazer de ter na sua infância e nem que ninguém trabalhasse isso na sua vida adulta depois. Então ela seguia só reproduzindo. Só que eu adoro falar sobre isso porque, assim, é aquela ideia. Então ela foi racista? Se quiser chamar assim, ok. Mas eu costumo não colocar este termo na pessoa que também é vítima, porque ela reproduziu o racismo, que não é uma criação das pessoas negras, é uma criação das pessoas brancas. Lá por aquela história que eu contei. Porque toda vez que ela te agride, sem saber, ela está se agredindo também. Então, assim, ela não expõe a beleza dela porque ela nem vê. Ela sabe. Quando ela olha para o espelho, ela sabe. Não sei se conscientemente, mas inconscientemente ela sabe. Então ela não consegue se sentir bonita. E se sentir bonita é algo super importante, né? Se sentir esteticamente bonito, desejável, é super importante. Então ela também sofre. E aí, para aliviar o sofrimento dela, o que ela pegou? Ela arremessou a flor em você. Com tudo que tinha direito. E deve ter doído pra caramba.
mas infelizmente também doeu nela, porque primeiro ela meteu a mão. Então é um pouco isso. E aí a transformação cultural, e por isso eu acho a arte uma das vias mais poderosas. Eu não sou um defensor de então vamos botar todo mundo fazer terapia, porque não dá. Não dá tempo, não dá dinheiro, não dá nada. Mas a arte, muitas vezes, ela consegue acessar e transformar essas coisas. Então, às vezes, a gente olha por outra via para poder acessar. Na verdade, a minha discussão é como é que fazendo o que eu faço todo dia, eu consigo agir nesse fenômeno? Porque ele vai estar lá, não interessa o que você faz. Essa é a pergunta que eu entendi mais ou menos. Estou tentando entender na minha prática. Como é que cada pessoa faz isso? Não interessa o que faz, qual é o ofício. Porque vai ter o fenômeno estrutura racial entrando na história. E é isso. Excelente, doutor. Muitíssimo obrigada pelas elucidações. A doutora Ela deseja comentar esse fato do ponto de vista jurídico, a respeito do racismo, por exemplo? Não, eu vou fazer a tal da pergunta que eu quero fazer, Perfeito. que é o seguinte, doutor Lucas. Eu sou professora lá na UNB, né? Inclusive no direito, eu estou a linha é criminologia, mas relações de gênero, relações étnico-raciais, e também na pós-graduação de Direitos Humanos e Cidadania, na linha de políticas públicas, e nós temos também uma forte, minha colega, a professora Renísia, né, o professor Anderson, então a gente trabalha muito com essas questões. E aí eu fui procurada por uma pessoa que queria que eu orientasse, e eu estava querendo até, assim, recuperar exatamente o que ela queria, mas eu não encontrei, mas é mais ou menos isso, ela queria dar uma resposta para o racismo em termos, assim, da justiça, né, resposta no sistema de justiça criminal, nos casos de racismo, através da constelação familiar, né. E aí eu já tenho, assim, com relação à constelação familiar, ela tem sido utilizada, invocada, né, em casos de violência doméstica, e eu tenho muita... eu não consigo aceitar. E aí eu achei muito complicado também com racismo. Como eu não sei explicar qual é a ideia dela, mas eu queria saber se o senhor já ouviu falar nisso e se acha que é possível aplicar essa técnica, né, como terapia ou como... enfim, eu acho que é como terapia que se diria, né, para enfrentamento do racismo. Sim, pergunta difícil, mas como eu não sou constelador, não entendo muito sobre a teoria da constelação familiar, mas eu sei o que ela é. Eu vou começar com um ditado que é: não tem nada que seja tão bom que sirva para todo mundo, nem tão ruim que não sirva para ninguém. Então, definitivamente, ela não pode servir para todo mundo, assim como eu não acho que terapia seja, nem psicanálise é para todo mundo. Não é nem melhor nem pior. É uma via que algumas pessoas se beneficiam, outras não. Tem vias inúmeras de fazer transformação e cura, mas no sentido não estrito de uma coisa está doente, ela vai magicamente melhorar, mas um processo de reparação, a gente vai dizer assim. O que eu sei da constelação familiar e que me faz não gostar muito é porque ela é uma apropriação cultural. A constelação familiar foi criada na Alemanha por um pastor ele foi até Angola para poder fazer uma missão dentro da religião, que eu não me lembro lá, mas uma religião cristã. E nesta missão ele entrou em contato com várias tribos africanas que tinham um hábito e que têm até hoje, tribos angolanas, que resolvem os conflitos da tribo por meio de incorporação. Religiões de matriz africana têm a questão da incorporação dentro da sua cultura, e que na incorporação das pessoas já falecidas, conflitos da tribo eram resolvidos. E aí, magicamente, algum tempo depois, constelação familiar. E ela está por aí, no mundo todo. E isso é um trabalho de mestrado
de uma psicóloga social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que ela conta e pega todos os dados históricos, temporais, e que foi me analisando, e ela tem esse trabalho sobre a apropriação cultural da constelação familiar. Eu tenho um problema implícito da origem já, porque é isso que a apropriação cultural e o sistema faz. E aí todo mundo que faz constelação familiar cobra caríssimo, ganha dinheiro, o mundo é capitalista, em boa parte, e quem de fato originou aquele conceito e aquela, ninguém nem sabe de onde veio, que é o tal do epistemicídio, que eu não quis entrar muito, que é como é que você apaga um dado cultural, como é que você apaga um conhecimento e você não dá valor a ele. Então eu já fico meio cismado, porque culturalmente isso não vem de origem de matriz ou africana ou de origem negra. Então já vai ser uma importação. Eu já acho problemático por si só. Por isso que eu gosto de falar do Tratado de Psicopatologia Preta. A gente tem que entender a linguagem preta, a linguagem das pessoas negras e as distinções das pessoas não negras. Porque a linguagem indígena não é igual à minha. E eu tenho que entender a linguagem disso. Se eu não sei, eu pergunto. Ou fico ouvindo, 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 até entender. Quando eu entendo, aí eu ajo. Mas a gente tem muito na questão cultural a ideia de eu tenho este conhecimento e eu vou botar ele para funcionar nessa outra cultura. Respira fundo, porque eu não sei se essa cultura vai absorver esse tipo de conhecimento, porque ela não é a sua. E isso foi muito bem descrito pelo Frantz Fanon, que é aquele livro que eu sugeri. Ele tem um outro trabalho, que é Alienação e Liberdade, que ele foi assumir um hospital psiquiátrico na Argélia, e aí tinha uma guerra civil na Argélia, e ele era o psiquiatra que cuidava desse hospital. Aí tinha a ala feminina, que em sua grande maioria eram esposas de soldados franceses, de militares franceses, e tinha a ala masculina, que em sua maioria eram militares argelinos. E aí tinha a terapia ocupacional. Aí ele começou a perceber que a ala das mulheres melhorava subitamente com a terapia ocupacional e a ala dos militares argelinos não melhorava nada. Por quê? Os filmes eram franceses, cristãos, as músicas francesas, apesar de todo mundo falar francês, as atividades eram baseadas na cultura francesa e os argelinos eram muçulmanos. Não fazia nenhum sentido para eles o que estava sendo feito. Então, é o ponto que eu discuto sempre sobre o que você vai aplicar e para quem, pergunta se o quem entende isso, se o quem quer receber isso e se aquilo faz sentido para esse quem está sendo aplicado. Não sei responder sobre a constelação, mas esse cuidado tem que ser tomado muito antes de sim ou não. Sim, muito, muito obrigada pelo seu comentário. Excelente, doutor Lucas, muitíssimo obrigado. Doutora Ela também, muitíssimo obrigada. Doutor Lucas, temos aqui uma questão. Os casos de racismo, na sua opinião, eles têm aumentado ou apenas eles estão mais evidentes, né? Como algumas pessoas defendem alguns fenômenos sociais, né? Que eles estão apenas mais evidentes, tendo em vista toda essa evolução na comunicação, na expansão tanto dos meios de comunicação quanto da liberdade que cada um de nós temos de acessar essas formas de comunicação. E aí, na sua opinião, se por acaso esses casos eles realmente aumentaram, se eu tenho assim uma ideia do que é que pode ter ocasionado isso, e se não, se realmente eles estão apenas mais evidentes, qual que é a sua opinião sobre esse movimento de trazer esse tema evidente na sociedade, por meio, inclusive, de nós, pessoas que temos esse lugar de fala? Perfeito, Antônia. Não sei exatamente se está aumentando ou não, porque eu preciso de dados estatísticos para isso, que eu não tenho. Mas uma coisa para mim é clara, mais evidente eu tenho certeza que está. Eu não sei se aumentou ou diminuiu, mas é aquilo que eu disse, se transforma. É muito melhor a forma que é hoje do que era em 1600. Mas é racismo, igual. Ele só foi adaptado. Ele permite mais coisas e ele está mais evidente. Isso eu acho que não tem muita dúvida. Muitos George Floyds morreram já e morrem todos os dias.
qual é a questão do George Floyd? Tinha um celular que filmava ao vivo. Só isso, que não dava tempo de apagar, porque entrou na rede e ficou. A questão do George Floyd foi a explicitude, ele se tornou explícito o falecimento dele. Então não tinha como impedir que aquilo fosse visto, por isso a comoção. Mas George Floyd já morreram muitos e infelizmente muitos continuarão. Esse é o preço. E aí a segunda pergunta é: você acha que isso gera alguma coisa? Sim, física básica, né? A ação gera reação. Espinho. É a primeira coisa que eu falo, porque eu sei que inconscientemente vai acontecer. Você encostou no espinho, você tira e se afasta e, de preferência, você joga fora aquilo que te feriu. Então, evidentemente, existe reação a todos esses fenômenos de diversas maneiras. Tanto que eu converso muito com quem eu acompanho e penso muito isso para minha vida, que é: calma, você viu o fenômeno, mas respira fundo e tem calma. Porque dependendo da reação que você tiver, a contrapartida vai ser cruel. E dependendo da força da contrapartida, quem vai sair perdendo vai ser você. Emprego, relação, não sei o que vai ser. Mas isso é a vida, isso acontece. A pessoa reage, a outra reage também, a outra ou o sistema reage também. Então, isso também é uma verdade. Agora, quantificar, não sei. Também não sei se é importante quantificar, porque a gente age no nosso micromundo, eu não vou agir no mundo todo. Excelente, doutor, muitíssimo obrigada. Temos aqui uma outra pergunta: se o senhor, por acaso, assistiu aquele seriado This Is Us? Se sim, o senhor acha que é um bom exemplo de abordagem, então, para entender o racismo? Mesma frase, nada que seja tão bom que sirva para todos, nem tão ruim que não sirva para ninguém. Mas eu adoro This Is Us. Sou suspeito para falar. Amo. Acho que dos 18 episódios da primeira temporada eu devo ter chorado em 14. Inclusive, tem uns que é brabo. Se eu assistir de novo, eu choro de novo. Eu vou até, inclusive, participar agora, junto com a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, de uma discussão sobre This Is Us, justamente que cada pessoa vai falar sobre um personagem. Psicanaliticamente, a gente vai analisar um personagem, óbvio, e quem assistiu sabe de quem que eu vou falar, né? Eu sou time Randall, acima de tudo. Mas, sim, acho que é super importante. E tem uma questão que é pessoas negras fazerem terapia com pessoas negras, que é super importante. E aí eu adoro metáforas e paralelos que facilitam a compreensão. E aí eu tenho, até no TED eu falo sobre isso, se uma mulher foi violentada e ela recebeu ajuda, e aí ela vai num serviço de saúde, independente do conhecimento de quem está sentado do outro lado na cadeira, é preferível que seja uma mulher. Claro que se essa mulher tiver nenhum conhecimento e tiver um homem que tenha muito conhecimento e capacidade de lidar com essa informação, aí ok, mas isso é tão raro que, né, por via das dúvidas, se for possível, que seja uma mulher, porque tem uma vivência comum que facilita o vínculo e o estabelecimento do que a gente chama de campo terapêutico, que é o estabelecimento de um espaço seguro para que aquela informação chegue. Então, nesse sentido, isso também vale para pessoas negras e para as outras violências, que, se possível, não é possível sempre, mas se possível, isso é um facilitador. Claro, e aí você mesmo deu o exemplo, Antônia, se for uma pessoa negra não racializada, que é o termo que a gente chama para saber-se negro, entender-se negro, pode ser que essa pessoa opere violências tão violentas quanto a senhora que você encontrou na adolescência. E isso acontece, porque, né, depende do processo de entendimento de cada um. Mas tende a haver um entendimento que ele é bem favorável nesse sentido. E se a pessoa é minimamente racializada, tem uma questão que ajuda e o resto é ir atrás do conhecimento. Perfeito, doutor. Eu acredito que essa próxima pergunta, doutora Ela, pode nos ajudar bastante. Quais as perspectivas para a melhoria da legislação em consolidar injúria racial e racismo
em racismo em um único crime. A senhora pode comentar para a gente, doutora? Posso. Bom, muito embora, sabe, que eu não acredito que o enfrentamento ao racismo, que o sistema, né, o sistema judicial seja a resposta que dê conta. Enfim, porque o sistema judicial, ele está dentro dessa estrutura, né, que é racista e, queira ou não queira, sim, conscientemente, inconscientemente, vai operar sempre o racismo. Mas, assim, do ponto de vista em tese e lógico, é evidente, né, que essa distinção que era feita, e eu fico contente, né, que levou tantos anos, mas eu, como professora de Direito Penal no UNB, um dos trabalhos que eu fazia para os meus alunos de Direito Penal, quando dava essa matéria, era questionar essa distinção entre injúria racial e o crime de racismo, colocando como categorias, né, diferentes, a injúria racial como não sendo um preconceito, mas não sendo racismo, e assim fugindo, né, de consequências jurídicas, como a imprescritibilidade, e essas duas categorias também levando a tipificações diversas com penas mais, no caso da injúria racial, menos severa do que a do crime de racismo, né, que está lá na Lei 7.716. Então, nesse ponto, eu tenho, vamos dizer, acho que foi uma decisão correta, né? Agora, o que acontece, vamos ver como esse racismo ele se transforma. Eu quero dizer como é o seguinte, porque, voltando ao que no início eu falei, o sistema judicial vai achar soluções para continuar fazendo essa diferença, para não, para fugir, por exemplo, da imprescritibilidade. Então, são vários mecanismos, a gente vê isso acontecendo em várias outras situações. A pior delas, a situação é o seguinte, quando o sistema, os operadores do sistema, eles não querem, eles vão dizer, não se enquadra. Isso aí vai dizer, isso não é nem injúria, nem racismo. Tá? Então, eu não quero, vamos dizer, tirar, assim, essa crença, né? Mas realmente eu acho que os caminhos de enfrentamento ao racismo, eles passam por outros lugares, né? Mas não pelo sistema judicial. Não sei o que o Lucas pensa disso. O que eu não tenho nenhuma perícia, nem conhecimento para falar sobre a questão judicial, mas eu acho que passa também, mas é isso, o sistema ele reflete a sociedade que a gente está em, tanto que eu falo, não interessa a profissão que você faz, pense o que você pode agir de forma antirracista. E aí quando me perguntam, é difícil entender se você é otimista ou pessimista. Pois é, gente. Eu me considero um otimista individual e um pessimista social, porque é isso. Eu acredito em indivíduos, em situações. Então, às vezes, na situação que está ao seu alcance, é possível agir frente a este sistema que opera. Como? Não faço a menor ideia, não entendo nada de, de direito, e então não sei como, mas há formas. Assim como eu digo, eu encontrei algumas formas de agir na minha prática clínica. Porque um dos meus questionamentos é, gente, se eu deixar do jeito que está, como eu acredito que por exemplo, a questão do valor que a gente dá para as coisas, e dinheiro é valor.
no valor da minha sessão, provavelmente a maioria das pessoas que vão chegar para mim serão brancas. Isso é óbvio. Isso não tem nem o que discutir. Isso é praticamente óbvio. Eu preciso fazer algo ativamente para que esse fenômeno se reverta. E aí eu comecei a pensar isso há alguns anos, porque eu falei, beleza, eu honestamente tenho pouca esperança de transformar a cabeça de pessoas brancas, que é a primeira ideia que a gente tem, vamos transformar. E eu pensei, não, eu consigo fortalecer a cabeça de pessoas pretas. Esse trabalho talvez seja tão importante quanto ou mais, eu considero mais. Se eu puder fazer os dois, ótimo, mas se eu não puder, eu faço aquele. E aí eu pensei como é que eu dou acesso para essas pessoas até o meu trabalho. E aí eu criei vias individuais e os lugares onde eu trabalho, de que a via é bem facilitada para pessoas negras e não é tão facilitada para pessoas brancas. Na verdade, ela é até, de certa forma, dificultada, porque é isso, é o movimento inverso da sociedade. Porque qual é a minha lógica? A pessoa pensa, mas nossa, você está discriminando os brancos? Assim. Porque, se não for comigo, vai achar o próximo psiquiatra que vai entender todas as questões que a pessoa tem para trazer e vai ser bem atendida e vai ter o seu tratamento, ok? O que eu não sei se é verdade para a pessoa negra, se o sofrimento dela, obviamente, terá alguma relação com o racismo. Porque, né, se o outro profissional não estudou isso, provavelmente ele vai fazer o tratamento incompleto. E aí eu falei, beleza, ou isso, e aí eu fico caçando quem são os profissionais que têm abertura e tentando fazer com que quem eu consigo acessar chegue nessas pessoas e a mim. É o que eu consigo na minha realidade. Por isso que eu digo assim, individualmente eu até acredito. Estruturalmente, quando olha, dá um desespero, mas isso não é suficiente para a gente parar. Exatamente. É por aí. Excelente. Realmente, cada um de nós buscando fazer aquilo que nos compete, com a expectativa, né, e esperança de que essa soma dessas pequenas práticas que cabe a cada um de nós, né, melhorarmos inicialmente a nós mesmos, como a professora Lourdes trouxe aí na palestra da Semana do Servidor, ela foi bastante enfática nisso, que só é possível fazer uma mudança em larga escala a partir da mudança de dentro para fora, a partir de nós mesmos. Então, a partir do momento que eu me reconheço nesse lugar de fala, nessa condição, e busco ao meu redor uma maneira de trazer uma vivência e uma convivência mais saudável para a condição em que me encontro, e aí se ela é positiva ou se ela é negativa, essa vivência e convivência, é a partir da forma como eu interpreto esse universo que me rodeia. E a partir daí, sim, iniciar as práticas para melhorar a minha vivência e a minha convivência com esse meio e transbordar para os demais rumo à construção dessa sociedade justa e igualitária que a gente tanto almeja. Não é mesmo, doutor? Perfeito, Antônio. Eu queria só complementar uma coisa que eu acho que é Claro, super por importante favor, do que por você gentileza. falou, que eu adorei, que é, eu digo muito isso no consultório, que a pessoa diz, eu prometo que eu vou fazer não sei o quê. Eu falei, que legal, mas eu acredito no que eu vejo, não no que eu escuto. Quando você fizer, não vai precisar nem me falar. Porque se eu vi, está resolvido. Você fez. Porque, confesso, de discurso antirracista tem muita gente morrendo ainda todo dia. E aí é o ponto. Faça. Falar é importante, mas é se mexer. Por isso que novembro é um mês complexo. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que não falam comigo há anos. Que saudade, Luquinhas! Vamos fazer uma live para a gente falar sobre esse tema tão importante. Pois é, então primeiro você me convida para um café, você me chama para conversar, você vem descobrir como é que está a minha vida. Porque para você fazer propaganda com minha carinha bonita, e é isso, é muito mais sobre o que a gente faz do que sobre o que a gente diz. E estar atento a isso é outra coisa super importante, para não cair em truques, porque discurso bonito, gente, tem gente que tem demais. E essa atenção também é um jeito de agir, que é mudar a ação. Muitas vezes quem está calado está fazendo muito mais. E aí é o que você falou sobre atitude, eu acho super, super importante. Porque quando a gente está transformando aqui, a gente vai fazendo. Quando transforma aqui dentro, mas será que aconteceu assim? Você para de falar isso.
você começa a elogiar genuinamente uma beleza negra, sem precisar do adjetivo negro, que é quase um marcador, né? Porque, de fato, é uma beleza genuína. É bonita, é bonito, é isso, é aquilo. O elogio e a qualidade, ele vem naturalmente, ele não é forçado. Às vezes é preciso forçar inicialmente. Então, só para não desmerecer quem força, mas o processo final é que isso se torne genuíno. E aí não precisa mais ser dito, ele é atuado. Principalmente porque falar sobre racismo é bastante delicado nessa sociedade como foi construída, né, desde os primórdios da história humana. Realmente é bastante complicado falar a respeito. Eu acredito muito, se o senhor e a senhora me permite, eu acredito muito no que a gente pode fazer a respeito, como o senhor bem colocou. Por exemplo, em uma outra oportunidade, num outro evento dentro da casa, aí a gente ainda não estava aberto no YouTube, foi um evento estritamente dentro da casa presencial, antes da pandemia. Eu trouxe muito a questão de trazer para si a responsabilidade do que estamos colocando, então, para as próximas gerações, a partir do nosso próprio comportamento, frente às nossas crianças. Não é que eu acredito bastante que trabalhar sobre essas questões tão relevantes na nossa sociedade, tanto do racismo, quanto da questão de gênero, quanto da questão do feminino em si, trabalhar de forma estrutural, de forma institucional, é válido, sim, porque estamos em processo de construir a nossa estrutura social. Somos um país jovem ainda, né? 500 anos apenas de história, frente aí a outras nações que têm 5.000 anos de história documentada, por exemplo. Então, como somos jovens ainda, estamos nesse processo de estruturar a forma como a nossa sociedade vai se comportar. Mas muito disso parte da maneira como nos comportamos com os nossos pares, frente às nossas crianças, que aqui vai, de fato, herdar todo esse entendimento de como a coisa, de fato, deve funcionar. Não é verdade, doutor Lucas? E como a gente entende a nossa história. Porque é isso, nós somos o Brasil ainda jovem, mas a história deste país, este espaço de terra, antecede muito 500 anos. Assim como a história da África antecede muito a escravização de pessoas negras. Inclusive, mais uma recomendação, tem uma série de livros da Unicef que trata da história africana contada por historiadores africanos desde muito antes do processo de escravização até os dias atuais. E não reconhecer essa história, parece que tudo começou em 1500, né? Que a coisa estava lá e já tinha muito conhecimento, muita tecnologia, muita cultura. As pessoas negras não foram escravizadas porque elas eram submetidas ou subjugadas, é porque elas sabiam plantar, já tinham ferramentas, tinham tecnologias, tinham N coisas, e que teve todo um processo muito bem pensado para conseguir acessar isso de forma que elas aceitassem, indiretamente, porque não é aceitação espontânea, é uma aceitação por falta de opção. E esse é o processo de escravização psíquica que ainda acontece até hoje, de uma aceitação de muitas coisas, de muitas violências, por não perceber ou por, de fato, não haver opção. Às vezes é porque não há. Não tem outra opção. Às vezes a opção é aquela por sobrevivência. Então, quando a opção é sobreviver, só me resta sobreviver. Doutora, ela deseja fazer alguma consideração a respeito? É que sabe o que eu fiquei pensando? Na perversidade, né, que nós vivenciamos, por exemplo, de uma pessoa que está a cargo, né, da CEPIR, que é um negro e que diz coisas horríveis. Então, como é que a gente pode? Nós chegamos nesse ponto em colocar em lugares chaves as pessoas que querem destruir, por exemplo, todos os esforços pela equidade de gênero,
contra essa desigualdade racial, em outras coisas também. Eu gostaria de ouvir sei lá, uma palavra otimista sua, Lucas. Ai, difícil, mas vamos lá. Eu vejo muito nessas situações e vejo situações dessas, tanto na minha área quanto em outras, e tem uma coisa de individualismo e coletivismo. Em geral, essas pessoas são incapazes de perceber que fazem parte de um todo. Isso vale para a questão racial e para N outras questões. Quando a gente acha que a gente vive sozinho, a gente se desinteressa do outro. Só que a gente não existe sem o outro. Eu não sou Lucas, doutor Lucas, psiquiatra, psicanalista, aqui onde eu estou hoje falando, só por minha causa. Zumbi tem a ver com o fato de eu estar aqui. Meus pais têm a ver com o fato de eu estar aqui. O movimento negro unificado tem a ver com o fato de eu estar aqui. E se eu não reconhecer isso, se eu não reconhecer todos os esforços que me trazem até aqui, eu não entendo qual é a minha participação nesse todo, aí eu faço só por mim. Como se, daqui para trás, fez porque quis, não me interessa. E este é um fenômeno humano bem comum e bem frequente, e que não acontece só na questão racial, mas eu vejo muito disso. Eu não sei como mudar isso. Eu acredito muito na força do afeto, de você sensibilizar a pessoa. E, às vezes, a sensibilização vem por aquele fato do reconhecimento. Porque eu tenho certeza absoluta de que toda pessoa negra nascida e crescida no Brasil, e até nem nascida, mas com algum grau de vivência dentro do Brasil, sabe o que é o racismo. Sabe que dói. E sabe reconhecer se você cutucar. Como é que chega até lá? Aí eu já não sei, tem inúmeras vias. Porque uma das coisas que sair desse lugar ameaça é justamente essa ideia de eu ser o todo. Tudo que eu faço é responsabilidade minha, o prêmio é todo meu, e o prêmio não é todo meu. Eu sou filho de Pedro e Angélica. Dessa vez eu nem falei isso, eu costumo me apresentar como filho de Pedro e Angélica. Porque eu só estou aqui por causa de Pedro e Angélica, que são os meus pais, que fizeram todo um esforço para que eu conseguisse fazer a trajetória de vida que eu tive. E muitas outras pessoas que me antecederam que deixaram esse espaço possível, porque ele era impossível há um tempo atrás. E ele hoje é possível, tanto que aqui eu estou. Só que se eu não reconheço isso, eu pego e dou o mérito todo para mim. É isso. Então esse negócio que foi para trás já acabou, não existe mais. E aí como é que a gente sensibiliza? Eu realmente acho é um dos meus dilemas constantes. Mas é aquilo, a gente consegue tocar o que está ao nosso acesso. E até digo que é não se negar ao contato, à discussão, assim, se a gente tem acesso, né? Da forma possível. Então, assim, me chamou para discussão, se eu tiver acesso à pessoa, ela vai me ouvir. Claro que se eu estiver disposto, porque tem dia que eu não estou disposto, o melhor que eu faço é silêncio e saída. Mas se eu estou disposto, eu tento. Se vai fazer mudança, não sei. Mas se omitir, é certeza de que não vai haver mudança. Aí eu não sei, doutora Ela, realmente como é que eu te dou a mensagem otimista. Adoraria. Mas é isso, né? Daqui a pouco alguém consegue. Pela arte, pela fala, pela dor, não sei. Daqui a pouco chega lá para conversar e a gente consegue tocar em algum lugar e a dor faz milagres de transformação. Pois é, mas o pai dele não conseguiu, e tem um pai maravilhoso, mas eu também acho que em algum momento vai acontecer. Eu também espero. Eu estou ciente do caso e também espero. Bom, discussão bastante polêmica, como tudo que envolve essa temática, né? Como eu coloquei anteriormente, na construção, na estruturação da nossa sociedade. Doutor Lucas, temos aqui uma pergunta. O que o senhor acha da expressão, do conceito, né, lugar de fala? E se isso é importante numa perspectiva antirracista? De novo, esta é a minha opinião, né? Não é algo que eu estudei profundamente. Eu li os livros da Djamila Ribeiro e gosto muito do conceito. Acho que ele é muito deturpado, muitas vezes,
Eu, particularmente, acho super interessante, porque eu entendo o lugar de fala como o valor que a gente dá para a fala de alguém. E dentro dos critérios de valor que a gente aprende, né, a dar valor para a fala que tem academicismo embutido. É o currículo. O currículo garante a fala. E a gente valora a fala pelo currículo. E também pelo que a gente está vendo. E aí a Djamila Ribeiro, ela tenta subverter essa ideia no lugar de fala de que se a fala fala de uma vivência, essa vivência tem muito peso naquela fala. Independente do conhecimento acadêmico e técnico, aí você quer dizer que toda fala por vivência ela está certa? Não, óbvio que não. Não é essa a questão. Mas vale escutar. Porque, assim, a vivência eu considero dentre as coisas mais poderosas que a gente tem. Inclusive, para entender as coisas, meu trabalho é sobre isso. Eu trabalho com como as pessoas processam e vivem a sua vida emocional. E isso tem muito valor. É tanto que tem uma frase de Freud que eu gosto muito, que é: quando Pedro fala sobre João, nós sabemos muito mais sobre Pedro do que sobre João. Então, quando a pessoa está falando de uma vivência dela, tem mais importância do que outra pessoa falando sobre a vivência dela. Neste sentido de considerar que tem valor, foi o jeito que ela viveu. Está certo, está errado, foi transformado pela vivência emocional? Não sei, mas tem muito valor. E a gente tende a dar pouco se essa informação vem sem currículo. Exemplo clássico, histórico, tem livro para isso até, é samba e bossa nova. Samba recebeu pouco valor, como se fosse uma cultura menos importante, bossa nova não, letras fantásticas, coisa linda, e teve um processo de embranquecimento nessa história, que começou a dar valor maior para o que era dito da bossa nova do que para o que é dito no samba. E quando você para escutar, não sei se tem mais valor, tem mais elaboração. Isso também é sobre o lugar de fala. O rap passa muito por isso e em outras expressões culturais. Eu gosto do conceito, só acho que ele às vezes é usado meio deturpado, assim. Tipo, esse é meu lugar de fala, cala a boca. Calma, você respira fundo, que não é para isso que o negócio foi criado. Como tudo na vida, né? As pessoas fazem o uso que lhes convém. A água pode ser maravilhosa. Se beber 20 litros, encharca e deu. Perfeito, doutor. Vamos então caminhando para o final do nosso evento aqui, a respeito da consciência negra, e eu tenho mais uma última pergunta para o senhor. O Brasil, ele é um país bastante heterogêneo, né? Aqui nós temos uma diversidade muito grande, tanto de religiões, de padrões, inclusive de questões étnico-raciais. Você acredita que toda essa miscigenação, toda essa questão que envolve o Brasil de acolher todo mundo em suas várias perspectivas, contribui, sim, entre aspas, claro, como tudo que se refere às questões subjetivas, né? O senhor acredita que todo esse acolhimento, que a gente, de certo modo, em comparação com outras nações que não estão tão avançadas nessa miscigenação, claro, em comparação a essas outras nações que não são tão livres quanto o nosso Brasil, não estou colocando o Brasil como um país integralmente livre nessas questões que ainda estamos trabalhando e merece sim que a gente evolua a respeito, tanto consciencial quanto materialmente. Mas eu só acredito, então, que essa miscigenação ela colabora para a dissolução dessas questões do racismo? Acho que não. Sinceramente, acho que não. É uma discussão bem complexa. Ela dita um pouco sobre a questão do colorismo e entre outras coisas nessa questão, mas ela dificulta o reconhecimento. Isso está nos dados, por exemplo. Naqueles dados lá do início que a doutora ela passou, tem um número que foi assustador para mim de pessoas sem identificação racial. E esse limbo, e eu gosto de chamar de limbo, e eu acompanho algumas pessoas que estão no limbo, ele é muito desesperador. Porque você fica sem identidade. Talvez seja melhor ter uma identidade negativa, mas conhecida, porque você sabe do que se defender, do que não ter. Porque você não sabe como você é reconhecido.
E literalmente isso se você perambular pelo Brasil, muda muito. Tem pessoas que de fato são claramente negras no interior do Rio Grande do Sul e brancas em Salvador. E isso gera uma confusão de identidade muito grande. Eu realmente não acho que isso seja vantajoso. Tem lá suas vantagens, porque eu acho que a diversidade do Brasil é das mais incríveis que existem, ou pelo menos das que eu conheço. Eu acho esse país fantástico, incrível. A gente tinha tudo para ser. Eu não tinha nem explicado o que a gente tinha para ser, porque basta pensar no que a gente tem: cultura, diversidade, água, espaço, minério, petróleo, tudo que o mundo quer. Não tem desastre natural, tem gente, tem cultura, tem tudo, mas tem fenômenos que impedem que essas coisas aconteçam. E aí uma das coisas que eu escrevi quando a doutora estava passando os dados é a questão de: achei super interessante os dados, mas, claro, não foi o foco, é preciso estratificar. Por exemplo, nestes dados é preciso estratificar quais são as funções e cargos hierárquicos que estas pessoas ocupam, porque não é um número bruto de se olhar. Não é tipo 54% negros, 46% brancos no Brasil e acabou. Tem toda uma estratificação que precisa ser feita para a gente poder entender como é que está organizada essa estrutura. Então, nestas pessoas todas aqui, que cargos ocupam, que função, que grau hierárquico, e tudo isso precisa ser pensado, porque senão a gente pega um número bruto e diz: olha lá, 50% varrendo o chão, servindo comida, recebendo ordem e nem bom dia. E aí a coisa não fecha. Então, essa miscigenação ela gera como se fosse um dificultador. É até por isso que eu acredito que nos Estados Unidos é mais fácil a identificação racial, porque ela é muito marcada. Tem lá seus 13% a 14% dos americanos que se identificam como negros e tem uma distinção bem marcada. Quando ela é bem marcada, não tem muita discussão. E aí pronto, logo eu me identifico como negro, entendo isso, e a gente estrutura baseado nessas duas classes. Só que no Brasil não tem só essas duas. Tem subgrupos imensos aí que a gente precisa entender melhor, inclusive. Doutora Ela, deseja comentar a respeito? Cliquei 2 vezes, deu erro. Não, essa certificação, doutor Lucas, ela existe, eu não ia entrar nesses detalhes, né? Mas, então, só lhe dizendo, né? Quer dizer, entre os membros, é assim, acachapante. De um lado, 70% de homens e só 30% de mulheres. E tanto homens como mulheres, quer dizer, pretos e pardos é uma minoria. E onde é que estão? Onde é que estão a maioria dos pretos e pardos? Entre os servidores estão nos técnicos administrativos, não estão nos analistas, né? E a grande maioria está entre os terceirizados e nas mulheres, né? Então, aquilo que a gente sabe, aquela pirâmide, embaixo da pirâmide, a base são as mulheres negras, o menor acesso, né? E no que é por concurso também, a dificuldade das mulheres negras de acessar chefias, é exatamente isso, mas a gente tem esses dados, isso é muito importante. Eu imaginei. Só que a gente não discute muito isso socialmente. E aí, às vezes, as pessoas têm essa falsa impressão de que é uma discussão sim ou não. E não é, né? Ela é um pouco mais complexa que isso e que precisa ser mais complexa que isso. Exatamente. Se me permite, depois eu vou lhe encaminhar a informação técnica
dos cruzamentos que a gente tem feito e se pudesse, assim, dar alguma ideia de como é que a gente pode avançar mais em termos de, sabe, dessa análise e de intervenção mesmo do Comitê Gestor de Gênero e Raça, que tipo de, nós estamos agora numa fase de plano para os outros 2 anos, que tipo de intervenção nós poderíamos fazer no sentido de diminuir esses gaps, de esse número, né, que ainda é elevado de pessoas que não se... Entre os estagiários, por exemplo, é o lugar, né, é o locus onde tem menos declaração de cor-raça. São jovens, têm receio, provavelmente, né? Então, algumas análises a gente pode fazer desses dados e procurar meios para... né, para ver se a gente consegue melhorar a autoestima, essas coisas todas que foram faladas hoje. Eu me disponibilizo e me arrisco para fazer isso, porque, né, não sei, a gente pode pensar junto, e eu te digo que estou disponível e agradeço, inclusive, o convite, porque é isso. Isso é sobre agir, né? Esse é um exemplo de como é que a gente age nesta coisa toda. Pensar é ação, e eu fico feliz de ser convidado para isso. Obrigado, doutora Ela. Eu mais ainda pelo aceite aqui. Excelente! Gente, eu só quero mesmo agradecer, primeiramente, né, a presença do Dr. Lucas aqui conosco hoje, que gentilmente aceitou tratar desse tema tão relevante e necessário para refletirmos, quebrarmos alguns tabus, né, tocarmos em algumas feridas, como o senhor bem colocou aí no início da palestra, né, trazer aí renovação para alguns conceitos, elucidação sobre outros aí que estavam como mitos, não é verdade? Agradeço também a participação ilustre da doutora Ela aqui conosco hoje, realmente uma surpresa e um prazer. Muitíssimo obrigada, doutora Ela. Bom, e é isso aí, pessoal. Pedimos a gentileza que servidoras e servidores que se inscreveram previamente via Sistema Horus que assinem a lista de frequências que está aqui abaixo na descrição do vídeo por meio do link. Pedimos também a gentileza que vocês preencham a avaliação de reação. Assim a gente sempre pode melhorar, então, o trabalho que a gente traz aqui para vocês, rumo aí ao desenvolvimento da nossa sociedade e melhoria dos nossos trabalhos, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Parabéns, Antônia. Parabéns, doutor Lucas. Obrigado, doutora Ela. Se cuidem. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.